Programa Vida Mais. Oferecimento: Santa Fé, Centro Hospitalar e Maternidade. Aramis, Shopping Rio Poti, Piso L2 e Avenida Homero Castelo Branco. Faculdade 7. É muito mais que tecnologia. Construtora estrutural, edificando sonhos. Unimed Teresina, cuidar de você. Esse é o plano. LogMed, saúde fácil. Core Clínica, uma clínica carinhosamente pensada para você. Rua Coelho de Resende 483. O Vida Mais tem a honra de receber aqui no nosso estúdio, no nosso consultório, o Dr. Celinaldo Amorim Bezerra, ele que é especialista em cirurgia de cabeça e pescoço. E está aqui para a gente falar um pouquinho sobre tireoide. Seja bem-vindo, Dr. Celinaldo. Opa, para mim é uma satisfação muito grande, estou feliz de estar aqui, local que eu atendo também, atendo aqui na Clínica Core, me sinto em casa. A casa é sua, meu amigo. E o Dr. Celinaldo, a nossa particularidade é que nós somos amigos desde o primeiro dia de faculdade, que eu tive a honra de fazermos juntos a faculdade e a residência de cirurgia geral. E dali ele seguiu a cirurgia de cabeça e pescoço e eu fui para a cirurgia cardíaca. Mas, doutor Celinaldo, para a gente começar, porque doença de tireoide sempre é um assunto que as pessoas, às vezes, podem ter muitas dúvidas e nem sempre a gente tem uma orientação adequada. Que tipo de sinais, até porque a nossa entrevista, só relembrando, é em alusão porque recentemente nós tivemos o Dia Internacional da Tireoide. Então, para quem tem receio ou medo desse tipo de alteração, que sinais ou sintomas quem está nos assistindo pode perceber e é importante buscar uma ajuda, uma orientação de um especialista? Então, a tireoide, na verdade, né, falando dela própria, sem tocar no assunto de sintomas, é uma glândula muito importante para o corpo, que trabalha com tudo, com várias coisas, inclusive o coração. É uma glândula que influencia nos batimentos cardíacos, se a pessoa vai ganhar peso ou vai perder, se vai ter um senso de humor mais triste, se vai ter ansiedade ou não, o sono, enfim, uma série de coisas, né? E o paciente pode ter sintomas e sinais relacionados às funções da tireoide, como também, mais tema aqui da nossa conversa, pode ter sintomas relacionados ao formato da glândula, que a glândula tireoide, ela pode ter nódulos, não é isso? E esses nódulos podem causar sintomas que têm a ver exatamente com a mecânica, com a parte física da glândula, a morfologia. O nódulo, ele pode estar tão próximo do esôfago que a pessoa pode ter uma dificuldade para engolir, por exemplo. Pode estar, em caso de câncer, comprometendo o nervo da voz e o paciente pode ter rouquidão. Dor é um sintoma, não é um sintoma comum em nódulo de tireoide. E um sintoma bem comum no nódulo de tireoide é a sensação de globos faríngeo, que é uma sensação de que a pessoa, quando engole, acha que tem algo que está subindo e descendo. Como se fosse um entalo. Como se fosse um entalo. E na verdade, assim, tem situações na minha área, por exemplo, tem pacientes que chegam por uma arritmia. Ele vem se queixando de uma palpitação, de uma aceleração. E muitas vezes a gente faz uma investigação para isso, descobre às vezes até alguma arritmia e começa a tratar. Mas em algumas situações a gente identifica que alterações dos hormônios da tireoide podem estar causando alguns tipos de arritmia. É comum a sensação do paciente chegar no seu consultório se queixando de palpitação, de aceleração e descobrir uma doença da tireoide aí? Pode acontecer, mas na maioria das vezes esses pacientes terminam procurando o clínico, que é o endocrinologista. Curioso você falar nisso, Jocelano, porque em 2024, quem teve esses sintomas foi eu. Aí eu procurei um profissional, procurei eu estava até... Mas quais sintomas, então? Um especialista em doença da tireoide que teve sintomas. E, naturalmente, é importante a gente falar, porque nós somos seres humanos também. O que é que você sentiu que fez você buscar a ajuda de um colega? Eu senti palpitações, dificuldade para dormir, insônia, e estava perdendo peso. Então, eu procurei o especialista e desconfiei de que a tireoide estava com a função exagerada, que é o hipertireoidismo. Aí tomei por um tempo um medicamento e se recuperou. A tireoide estava um pouco inflamada e se recuperou. Estou bem hoje, não tomo remédio. E qual o motivo? Então, só pegando o gancho então. Então, se alguém toma medicação para tireoide, não significa que vai tomar a vida inteira? Nem significa que vai tomar a vida inteira e muito menos significa que vai necessitar de cirurgia. Entendi. Que era uma pergunta que eu ia fazer daqui a pouquinho, realmente. Era isso, estou já pegando mais uma vez esse gancho. Doença da tireoide, ou mesmo que seja um nódulo, um aumento, como você falou aqui,
não significa obrigatoriamente o tratamento ser com cirurgia. Não, não significa. Na verdade, nós estamos vivendo uma época em que a medicina está contribuindo de uma forma para evitar ao máximo a cirurgia. Então, quem tem nódulo de tireoide, primeiro que, na verdade, a maioria deles nem tem sintoma. Nós falamos aqui alguns sintomas, inclusive tem um sintoma que é mais sério, que é a dispneia, falta de ar, mas nem todo paciente que tem nódulo de tireoide vai ter sintomas. Na maioria das vezes nem tem sintoma, é descoberto através do ultrassom. E o nódulo de tireoide que provoca sintomas, geralmente é cirúrgico. E junto com essas indicações tem outras coisas que o paciente pode apresentar, principalmente na realização do ultrassom, que pode evoluir com a necessidade da cirurgia. Só lembrando, porque também não quer demais, né? A nossa tireoide, porque a gente está falando aqui de aumento, de tamanho, mas lembrando que ela está localizada aqui, na frente do pescoço e naturalmente para o homem talvez seja mais fácil localizar. Enfim, eu vou deixar para o especialista orientar. Orienta para quem está em casa, doutor Celinaldo, como que a gente pode palpar e de repente examinar, se autoexaminar e ver se tem alguma alteração na tireoide. Como é que a gente pode fazer isso? Perfeito. Como outras partes do corpo também, é o caso das mamas, é o caso de outras partes do corpo, a própria cavidade oral, que em outras oportunidades podemos falar, a tireoide também ela é palpável pelo paciente em casa, ele vai se perceber, ele vai se examinar na frente do espelho, e ao identificar uma coisa que antes ele não tinha identificado antes, que geralmente sobe ao deglutir, então ele tem possivelmente ele tem um nódulo de tireoide. Pode também a tireoide estar totalmente aumentada, sem ter um nódulo bem delimitado. Aonde que ele deve pegar? Aonde que ele deve palpar? No caso do homem, que é mais fácil identificar, o pomo de Adão, é uns 2 a 3 dedos abaixo do pomo de Adão, nessa região perto, que nós chamamos de fúrcula, que é essa região funda aqui, do pescoço, na parte mais baixa do pescoço. Ele vai ao espelho, identifica, e aí vai procurar um profissional adequado para fazer exames, identificar o que é e por que é e se tem que operar ou não, por exemplo. Você comentou sobre ultrassonografia. Só o exame clínico com o especialista e a ultrassonografia é possível detectar todas as alterações ou às vezes precisa de mais exames além desse? O ultrassom é um exame simples, barato. Inclusive, eu tenho em consultório, a gente palpa o pescoço do paciente, já examina o paciente com ultrassom. E ele é o exame mais adequado para investigação de nódulos de tireoide. Em alguns casos é necessário fazer tomografia, em outros poucos casos, menos que a tomografia, solicitamos também a cintilografia. Estamos falando de exames de imagem. E a gente trabalha com cirurgias, né? Você com a cirurgia de cabeça e pescoço e todas essas afecções dessa parte, e eu trabalho com cirurgia cardíaca. E a gente sabe, doutor Celinaldo, que ninguém quer passar por cirurgia. O que, de fato, todo mundo quer é ter saúde plena, é ter um bom emprego, ter uma boa família, enfim, e estar curtindo os momentos bons que a vida nos oferece. Mas chegou o momento de que apareceu uma doença e não tem tratamento com remédio para essa doença. E ele precisa passar por uma cirurgia. Hoje, e com tantos avanços que a gente tem em todas as áreas, o que é que o cirurgião de cabeça e pescoço, o que é que o cirurgião de tireoide consegue oferecer em termos de tratamento, em termos de resultado para quem precisa passar por esse tratamento? Vai fazer uma avaliação completa com o cirurgião de cabeça e pescoço para avaliar a possibilidade de preservar a metade da glândula, fazer uma cirurgia parcial, uma tireoidectomia parcial. E em alguns casos selecionados, esse paciente pode até ser poupado de uma cirurgia e realizar um tratamento com radioablação de nódulo tireoidiano, com agulha, com anestesia local e sedação, sem internação, e ligado num aparelho de radiofrequência. Tem casos selecionados que podem ser feito isso, para não ter que operar. E cabe aqui eu fazer um comentário que o paciente que vai procurar um profissional para realizar a sua cirurgia da tireoide, é interessante esse paciente procurar um cirurgião de cabeça e pescoço, porque ainda hoje nós encontramos cirurgiões sem a devida formação que fazem cirurgia na tireoide e não é nada aconselhável. Sim, perfeito. Mas você falou aqui sobre tireoidectomia, pessoal, que nada mais é do que a cirurgia de retirada da tireoide. Mas você falou tireoidectomia parcial. Tem situações que tem que tirar a tireoide de forma completa. E se tirar de forma completa, muda o tratamento, o remédio que a pessoa tem que usar? Sim.
Se fizer a cirurgia da retirada da glândula toda, que nós chamamos de tireoidectomia total, o paciente vai obrigatoriamente ter que tomar para toda a vida o hormônio da tireoide, que é um medicamento até fácil de tomar, toma em jejum, demora uns 40 minutos para se alimentar depois. Todo dia, todos os dias. Todo dia, o resto da vida. Quem faz a tireoidectomia total. Quem faz a cirurgia parcial, alguns pacientes nem precisam tomar a medicação, o hormônio da tireoide, e os que precisam, não precisam tomar em dose plena, que chamamos, né? Sim. E qual o controle que ele tem que fazer? Então ele toma, fez uma cirurgia de tireoide, ou tirou total ou parcial, e ele toma a medicação todo dia. De quanto em quanto tempo ele tem que fazer exames de sangue para poder checar e ajustar aquela dose? Logo no princípio, mais próximo da cirurgia, esse controle deve ser de 2 em 2 meses ou 3 em 3 meses. E a depender, se for o caso de câncer, que o resultado da biópsia tenha dado câncer, o acompanhamento é mais próximo em boa parte do tempo, assim, 3 anos, 5 anos de próximo. Quando doença benigna, basta fazer esse acompanhamento após o primeiro ano, que é mais próximo, fazer de ano em ano, com exames de sangue e, eventualmente, ultrassom novamente da loja tireoidiana, que nós chamamos de loja tireoidiana, essa região onde fica a glândula tireoide. Radiografia de tórax e exames de sangue. E se precisar fazer a cirurgia, então? Deixa cicatriz? Como é que é feita a cirurgia? Como é que é o corte? Porque todo mundo quer saber disso. Doutor, onde é o corte da cirurgia? Aonde é que é feita a cirurgia da tireoide, doutor Salinaldo? E como é que fica a cicatriz? A cicatriz da cirurgia de tireoide é uma cicatriz geralmente discreta, de poucos centímetros, na região anterior do pescoço, por sobre o local onde ela está alojada. E o cirurgião, principalmente o cirurgião que tem expertise para tal, o cirurgião que é o cirurgião de cabeça e pescoço, que é o especialista, ele vai buscar uma marquinha própria da pessoa para deixar a cicatriz, a prega, que a gente chama. Chamada prega cutânea, ou linha de expressão, ou linha do tempo, quem quiser chamar de linha do tempo, deixa a cicatriz naquela linha de expressão, ela fica bem discreta, sem a necessidade de maiores medicações ou pomadas. A gente só recomenda que no pós-operatório não tome muito sol na região para ficar com a cicatriz bem discreta e fazer o acompanhamento. Doutor Salinaldo, informações importantíssimas aqui e mais uma vez a gente agradece a sua disponibilidade, o seu conhecimento, a sua experiência de poder trazer para nós aqui do Vida Mais informações que eu tenho certeza que são muito relevantes. Mas para a gente finalizar essa nossa conversa, tem um colega nosso que trabalha com a gente, que você também conhece, o doutor Joaquim, e o doutor Joaquim, onde ele anda com conversa, com piada, ele é apaixonado por carro. Então eu imaginei que se ele também fosse fazer uma pergunta para você, para a nossa pergunta final é a seguinte: se a tireoide fosse um carro, ela seria que peça ou que parte? O motor, o acelerador ou o painel de controle? Essa peça ficaria entre a caixa de marcha e a bateria. Nenhuma dessas peças que você falou é o que o Joaquim falaria. Essas outras duas, entre o motor, entre a caixa de marcha e a bateria, porque a tireoide é o que controla o metabolismo do corpo. O que é o metabolismo? Se o paciente vai ser um paciente mais agitado ou vai ser mais tranquilo, se o coração vai estar acelerado ou em bradicardia, ganho de peso ou não, senso de humor, se é uma pessoa mais deprimida ou mais extrovertida. A tireoide tem relação com tudo isso aí ficaria entre a bateria, que é a energia, e a caixa de marcha, que tem a ver com a velocidade. Meu amigo Joaquim, então é o seguinte, eu conheço pouco de carro, você me identifica qual que no carro tem essa função que o doutor Salinaldo falou para poder passar aqui para a gente depois. Doutor Salinaldo, obrigado pela sua presença. É muito prazeroso a gente receber aqui no nosso programa pessoas como você que tem experiência, que tem uma simpatia, que tem domínio do assunto e que com certeza os pacientes gostam muito de tratar com você. Obrigado e tenha sempre aqui o Vida Mais como uma possibilidade da gente discutir temas tão importantes como esse. Para mim foi uma satisfação muito grande e uma honra e eu espero realmente ser convidado para outras oportunidades. Obrigado, meu amigo. Nós que temos, como eu falei aqui no começo da entrevista, longo tempo de amizade, né, Salinaldo? Mais de 20 anos e tenho muito orgulho da nossa amizade e do profissional que você é, meu amigo. Para mim, você não é um amigo, é um irmão.